Tá, gato. Sai daí que eu preciso fechar a janela pra gravar. Então bora. E aí, turma? Tudo certo? Aqui é o Profitório de novo e hoje a gente vai falar sobre as questões fáceis da prova do Enem. Elas são importantes porque elas valem mais pontos, tá? Depois da vinheta eu explico um pouco melhor. Então, gente, antes de começar, queria pedir para você deixar o like no vídeo, não custa nada, é de graça e ajuda o meu vídeo a ser mais divulgado, e também inscrever no canal se você quer receber mais vídeos sobre a prova do Enem, a prova de matemática, né, que é a minha especialidade. Mas vamos lá então. Duas pessoas que fazem o mesmo número de acertos na prova de matemática e em qualquer outra prova também no Enem, não vão tirar a mesma pontuação. Por quê? Porque o Enem ele é corrigido de acordo com a TRI, Teoria de Resposta ao Item. A sigla não importa. O que importa é que as questões mais fáceis valem mais pontos, de modo que quem acerta as questões mais fáceis ganha mais pontos, mesmo errando as difíceis, do que quem acertou as difíceis e errou as fáceis. Tem quem diga que isso é porque se tu erra uma questão fácil e acerta uma questão difícil, a prova entende que tu tá chutando. Mas isso é só uma questão de interpretação do algoritmo. Como que eu tento enxergar isso? As questões mais fáceis são aquelas que valem mais ponto. Furadeira! Vamos ver então como identificar as questões mais fáceis. Bom, não é uma ciência exata, porque o que diz se uma questão é fácil é a porcentagem de candidatos que responderam a questão correta. Então, quando tu faz a prova, tem que tentar prestar atenção em quais questões tu acha que a galera vai conseguir fazer. E aí a gente pode pensar em alguns critérios para identificar se uma questão é fácil ou não. Primeiro, as questões de matemática básica, entre algumas aspas, o que é a matemática básica para o Enem? Seria uma matemática do ensino fundamental, porque né, é o Exame Nacional do Ensino Médio, né, o Enem. Então, se cai uma questão que só usa conteúdo do ensino fundamental, como, por exemplo, uma questão que é só de frações, ou uma questão clássica do Enem, é que tu tem 5 contas para fazer, 5 multiplicações, 5 divisões e tem que dizer qual é a maior ou qual é a menor. Esse tipo de questão é uma questão de nível fácil. Existem questões de nível fácil que não vão exigir muito, mas que não vão ser tão diretas. Essas questões que tu consegue geralmente com uma etapa de raciocínio só com uma conta ou fazendo várias vezes, várias continhas e tendo que achar qual é a maior, qual é a menor, com certeza vão ser de nível fácil. Mas tem algumas questões que são um pouco mais complexas, mas que não chegam a ser difíceis. Como, por exemplo, uma questão de regra de 3. Se for uma questão de regra de 3 bem direta de resolver, provavelmente é uma questão de nível fácil, até porque a regra de 3 é um conteúdo que as pessoas estudam bastante para o Enem, é um conteúdo que cai bastante. Mas se tu identifica uma questão que tem que fazer, por exemplo, 2 regras de 3, é uma questão que vai dar um pouco mais de trabalho, que talvez tenha uns números mais complicados, mas que vai ser de nível fácil. É nessa questão que tu tem que investir o teu tempo. Esse é o tipo de questão que vale a pena perder tempo fazendo. Não é aquela questão de logaritmo difícil, não é aquela questão de função exponencial que talvez nem muita gente acerte, porque essas questões vão ser de nível difícil, não vão afetar tanto a tua pontuação geral se tu acertar ou se tu errar. Uma outra coisa que é bom ficar atento na hora de identificar se as questões são fáceis é prestar atenção nas pegadinhas. Dificilmente, raramente, tu vai ter uma questão difícil com uma pegadinha. Se a questão já é difícil, quem elaborou a prova não vai se dar o trabalho de colocar uma pegadinha para dificultar ainda mais a questão, né? Então, se tu identificou a pegadinha da questão,
presta atenção bastante nela, nem que tu perca um pouquinho mais de tempo, mas porque provavelmente essa questão é de nível fácil, provavelmente mais pessoas vão perceber a pegadinha e vão acertar ela também. Então, questões com pegadinha, geralmente vale a pena investir tempo para ver se tu não caiu na pegadinha. Sobre as questões de geometria plana, eu acabei de fazer um vídeo, foi o último vídeo que eu postei, vou colocar o link aqui em cima, com as questões de nível fácil de geometria plana. Eu explico elas bem no vídeo, assim, com exemplos, mas são aquelas questões que, com uma etapa de raciocínio, tu já consegue realizar, ou aquelas questões que não envolvem conceitos complicados de geometria, como área, não tem que calcular nada muito complexo, como, por exemplo, fazer um Pitágoras. São aquelas questões que só sabendo horário, anti-horário e somando 2 números, tu já consegue resolver, tá? Então, pode dar uma olhada ali, vou colocar depois do vídeo também o link para vocês darem uma olhada. Tá, falei de matemática básica, regra de 3, geometria. Um outro tema que sempre tem questões fáceis é a estatística. Eu falei no meu vídeo sobre os temas que mais caem no Enem, que a estatística é o conteúdo mais relevante para a prova do Enem, que mais cai em questões. Então, é de se esperar que as pessoas vão estudar mais esse conteúdo e que provavelmente vão acertar mais ele também. Então, as questões de estatística, como são várias, vão ter questões de nível difícil. Mas tem sempre aquela que é calcular uma média rapidinho, calcular uma mediana ou a moda, as trigêmeas da estatística. Essas questões geralmente também são de nível fácil, vale a pena perder um tempinho a mais nelas para garantir o acerto. Como eu falei, né? Preste atenção naquilo que a galera vai conseguir responder, porque é isso que define se uma questão é fácil ou não. É quantas pessoas vão acertar aquela questão. Se tu viu uma questão e pensa, bah, essa aqui não sei fazer, mas acho que muita gente também não vai conseguir fazer, deixa ela lá pro final. Uma das últimas que tu vai te preocupar, a prova do Enem é longa e nem sempre dá tempo de fazer todas as questões. Não tenta fazer ela em ordem. Tenta fazer ela primeiro as mais fáceis e vai deixando as mais difíceis para o fim, se der tempo. Tudo certo então, turma? Não se esqueçam de pensar bem na estratégia de prova. Ela segue sem data aqui no momento da gravação do vídeo, mas tá rolando a enquete para escolher o novo dia do Enem. Mas já vale a pena ir pensando na estratégia de prova e ir focando primeiro nesses conteúdos de nível fácil, tá bom? Se você chegou até aqui, por favor, deixa o like e se inscreve no canal, me ajuda muito, é o que me motiva a continuar fazendo vídeo aqui pro YouTube, e você também pode me seguir nas redes sociais. No Instagram eu sou o @prof.tor e no Twitter eu sou o @prof_tor. Tudo certo? Tchau e até a próxima!